A Petrobras decidiu no dia 16 de maio deste ano mudar a PPI, que é a Política de Paridade de Preços Internacionais. Mas mesmo assim, após o PPI, as ações subiram. Será que o mercado está louco? É o que a gente vai tentar ver nesse vídeo. Entender por que mesmo com a mudança tão drástica da política de preço da empresa, mesmo assim o mercado se manteve otimista. O que é o PPI? É uma política adotada na Petrobras que se chama o preço de paridade internacional. É um conceito utilizado para a empresa determinar os preços de seus produtos principais, como gasolina, diesel e gás de cozinha, que são comercializados no mercado doméstico brasileiro. O PPI é calculado levando em consideração uma série de fatores, incluindo os preços internacionais de petróleo e derivado, as variações cambiais, os custos de importação, os impostos e a margem de lucro desejada pela Petrobras. Em resumo, o PPI buscava refletir o valor de mercado desses produtos no cenário internacional, adaptado às condições do mercado brasileiro. O objetivo principal dessa política de paridade de preço internacional, que foi criado pelo presidente Parente, que pegou a companhia num dos momentos mais delicados, foi alinhar o preço dos produtos no Brasil com os preços internacionais, buscando uma maior aderência ao mercado global. Essa política começou em 2016, substituindo um modelo anterior que sofria muitas intervenções políticas e resultava em defasagens entre os preços internos no cenário eleitoral e quando também havia alguma disparada no preço do petróleo internacional. Esse preço, essa política foi muito importante, pois fez com a Petrobras desalavancasse, ou seja, que reduzisse consideravelmente seu endividamento. Nos anos de 2014, 2015 e 2016, a Petrobras sofreu por vários fatores. Primeiro, houve uma queda imensa na lucratividade da empresa devido à queda do preço do produto no mercado internacional, que é o petróleo, que saiu de mais de $120 em junho de 2014 para $30 em janeiro de 2016. Isso foi uma das coisas que mais provocou prejuízo na empresa, aliado com aquelas questões de corrupção que paralisou muitas obras da Petrobras e devido ao represamento dos preços do petróleo nos anos anteriores, pois a companhia, quando era dela aumentar suas receitas, diminuir sua dívida e ter um colchão para passar nesse momento difícil, infelizmente ela não foi feito porque o governo interferia, já que os preços dos combustíveis eles são um termômetro muito forte no preço geral de inflação, ou seja, por ser produtos primários, eles estão na base da pirâmide. O petróleo subindo, os combustíveis subindo, os preços são repassados para o consumidor, o que provoca uma queda na popularidade do presidente que esteja no poder naquele momento. E foi isso que aconteceu. Para vocês terem uma ideia de como o endividamento da Petrobras era tão alto, ela chegou ao final de 2015, ela chegou a ter uma dívida líquida de $100 bilhões, sendo uma das companhias mais endividadas do mundo. Ao final de 5 anos, em 2020, ela conseguiu baixar essa dívida para cerca de $20 bilhões, o que é um fenômeno, dado que isso aconteceu em mais ou menos 5, 6 anos. Isso criou uma base de sustentabilidade para a companhia. Toda essa questão do preço de
paridade internacional também trouxe muita volatilidade para a companhia, tanto nos aspectos políticos quanto na cotação. Porque sempre que havia uma crise que fazia com que o petróleo subisse muito, normalmente havia uma pressão política, como houve a queda do presidente Parente durante a greve dos caminhoneiros que aconteceu em 2018. E a demissão de Pedro Parente teve um efeito imediato: a queda das ações da companhia na Bolsa de Valores. A principal missão de Parente foi cumprida nos 2 anos em que esteve à frente da estatal. Saneou as contas da empresa, vendeu ativos e demitiu 15 mil funcionários. E implementou uma política de flutuação de preços dos combustíveis conforme as cotações do petróleo no mercado internacional. E que chegou a ser a maior da América Latina, já havia perdido 126 bilhões de reais em valor de mercado durante a greve dos caminhoneiros. Hoje, com a saída de Pedro Parente, as ações da Petrobras caíram 14%, elevando as perdas a um total de 166 bilhões de reais. Já que a subida do dólar fez com que o preço dos combustíveis saltasse. Já no outro governo, no governo que substituiu o Michel Temer, que é o governo Bolsonaro, houve várias trocas de presidentes. Primeiro com Castelo Branco, depois com Silva e Luna e com o antigo presidente antes da administração do governo Lula nomeasse o Jean Prats. Isso tudo provocou também quedas vertiginosas na companhia, como inúmeras vezes a Petrobras chegou a cair mais de 10% com a troca do presidente da companhia ou com a suspeita de que haveria uma mudança na política de paridade de preço internacional. Mas o que a gente vai observar é que essa mudança ela traz dificuldades para a companhia e principalmente para os acionistas minoritários, já que antes, com a PPI, havia possibilidade de você visualizar mais facilmente se a companhia estava ou não fazendo subsídio utilizando caixa da Petrobras. Por quê? Era só verificar a cotação dos preços que eram praticados nos Estados Unidos ou no México e fazer mais ou menos uma multiplicação pelo câmbio daquele momento, você teria uma possibilidade de ter mais ou menos uma base, se o preço estava muito alto ou muito baixo. Com o fim do PPI, trouxe duas questões centrais. Primeiro, a falta de transparência, já que a transparência dos preços na Petrobras era mais fácil de determinar com o PPI, se a empresa estava ou não subsidiando o consumidor, ou seja, vendendo preços muito abaixo do praticado no mercado internacional, o que é totalmente proibido e também é muito lesivo aos acionistas minoritários. 2. A queda na lucratividade da empresa, já que há de se imaginar que quando o preço do petróleo subir muito, a companhia não repassará esses preços para o consumidor. Ao apresentar a nova política de preços de combustíveis, a Petrobras reduziu o preço do diesel, do gás de cozinha e da gasolina. Mas isso tudo não seria suficiente para fazer com que as ações da empresa desabassem, já que, como eu disse anteriormente, nessas outras trocas de presidência da Petrobras, as quedas sempre foram muito grandes, acima de 10%. Em 2018, foi acima de 10% a queda da Petrobras. Mas, ao sair essa política de preços, a ação da Petrobras subiu e não houve queda. E aí, desde quando foi anunciado essa política, já tem mais de uma semana, o preço da Petrobras continua subindo. O que é importante a gente ter sempre em mente é que o mercado ele não é 100% movido por lógica. Uma parte é psicologia, uma parte é percepção de riscos, uma parte também é percepção de oportunidade. Ou seja, os lucros da empresa no longo prazo vai seguir estritamente
o lucro que ela tem. Ou seja, a cotação ela segue o lucro no longo prazo. No curto prazo, são fluxos, são expectativas, são compras e vendas de investidores e especuladores. E isso a gente chega na questão do risco-retorno da Petrobras. Por quê? Mesmo mudando uma coisa tão substancial e para ruim na empresa, por que as cotações foram em sentido oposto? Porque o risco-retorno da Petrobras estava muito desbalanceado. Ou seja, os riscos estavam transmitidos no preço da ação, mas o retorno não estava. Ou seja, o mercado estava muito preocupado com o risco e estava esquecendo do principal. É de que a Petrobras hoje ela é uma empresa totalmente diferente do que era em 2016. E pode ser que no futuro ela volte a ficar pior também. As coisas vão acontecendo pouco a pouco, gradativamente. Mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a empresa é uma das mais rentáveis da Bolsa de Valores, porque tem tido uma redução muito considerável na dívida e um aumento muito grande nos dividendos. Mas por que o mercado está valorizando a empresa mesmo diante dessas mudanças estruturais nela? Porque ela diminuiu muito a dívida e principalmente porque a Petrobras ela está num nível, um dos níveis mais baixos de preço-lucro. Para vocês terem uma ideia, hoje a companhia ela vale 372 bilhões de reais e teve no ano passado um lucro de 189 bilhões. No primeiro trimestre desse ano, o lucro foi de 38 bilhões. Começou bem o ano. Ou seja, se você analisar o valor da empresa pelo que ela teve de lucro o ano passado, ela está com PL de 1,92, ou seja, quase 2 vezes. Se ela retornar, dado o lucro dela continue o mesmo, a cotação é a mesma. Se ela mantiver 100% de distribuição do dividendo referente ao lucro líquido, significa que em 2 anos você vai ter 100% do seu capital retornado só em dividendos. Isso é muito relevante, pois mesmo imaginando que o lucro da Petrobras em 2022 não irá se repetir, imaginando que esse lucro caia para 1/3 desse valor, mesmo assim trará o preço-lucro para baixo de 7 vezes, o que já demonstra que está num nível muito baixo. Sem contar que esses dividendos que ela distribuiu desde janeiro de 2021 até maio de 2023, até os dividendos que ela prometeu e já provisionou para pagar para os acionistas, a companhia entregou 341 bilhões de reais, o que significa que se você tivesse investido em 1 de janeiro de 2021 na Petrobras, você teria quase 100% do seu capital retornado só em dividendo em menos de 3 anos completos, ou seja, em 2 anos e alguns meses. Isso é muito relevante. A companhia pode ter uma queda na lucratividade, mas mesmo assim, ela poderá no futuro continuar pagando dividendos interessantes. Imagina hoje, a Selic está em 13,75. Hoje, a Petrobras, se ela pagar por volta de 48 bilhões de reais em dividendos anuais, se você ter a ação da Petrobras no momento de hoje, que está mais ou menos 26,50, isso significa que se ela pagar 48 bilhões de reais nos próximos 5 anos, você terá quase 100% do capital retornado. Por quê? Hoje, se ela pagar 48 bilhões, ela estará te retornando mais de 13% de dividendos ao ano. E nisso que o mercado percebeu. Apesar dos riscos que a Petrobras traz, e são riscos muito grandes, o preço da ação está
tão desvalorizado que vale a pena comprar. E foi isso que aconteceu. Mesmo mudando uma questão muito estrutural na companhia, a cotação dela subiu, porque o mercado também talvez estivesse esperando uma mudança muito pior do que a que veio. Então, é isso que o investidor tem que estar sempre em mente. O mercado tem uma parte emocional e tem uma parte racional. A parte emocional faz a cotação cair e subir, às vezes apenas por expectativas. A parte racional é quando você faz as contas e olha e observa. Apesar dos riscos que a empresa tem, ela consegue hoje retornar para o acionista dividendos tão fortes que muitos no mercado já começam a desconfiar. Vale a pena correr o risco. Claro, se a Petrobras fosse sem risco nenhum, os preços, ou com risco baixo, tipo a PetroRio, ela estaria valendo o dobro do que ela vale hoje. Mas o mercado não enxerga ela como tão confiável, ele dá o desconto. Só é que quando o desconto é muito grande, ele fala assim, não, então eu vou voltar de novo. E isso é o que eu acredito que está acontecendo na Petrobras atualmente. Mesmo com a mudança estrutural drástica, a cotação das ações não refletiram essa mudança estrutural. Ao contrário, passou a ter uma visão mais positiva. Claro que eu estou falando com vocês a visão do mercado nesse momento. E que a Petrobras ela é uma empresa cíclica, como foi falado ali anteriormente. Ou seja, não adianta também ter essa visão que o mercado está tão benéfico e o preço do petróleo cai para $20. É claro que vai haver uma mudança drástica no preço da Petrobras com qualquer outra petroleira. Mas dado o preço atual do petróleo, o mercado subvalorizava ela em relação a demais empresas de petróleo, tanto nacionais, que são as privadas, as PetroRio, Recôncavo, a 3R Petróleo, quanto com as internacionais. Então, é isso que o investidor tem que prestar atenção. É como essas situações que acontecem na empresa impactam ou não a situação estrutural dela. E mesmo mudando a estrutura da Petrobras, o desconto era tão grande que o próprio mercado já reconhece que o risco está assimétrico a favor do investidor. Então é isso. Muito obrigado, viu? Até o próximo vídeo. Curta nosso canal, siga, comente. À medida que vocês forem comentando, a gente vai trazer muito mais informações para vocês, porque esse canal tem o intuito de trazer boas informações aos investidores, de forma independente e sempre com a visão de quem, como eu, sou investidor há muito tempo e está buscando empresas sólidas que possam fazer com que a gente construa um patrimônio calcado no longo prazo. Nunca numa visão de 6 meses, 1 ano, sempre numa visão acima de 5 anos. Então é isso. Muito obrigado.